O que são proteínas de defesa final? São as imunoglobulinas ou anticorpos. Características desses anticorpos, capazes de se unir à superfície de membranas de células invasoras. Bom, são glicoproteínas, carboidrato associado à proteína, produzidos para combater antígenos diversos. São altamente específicos. O que é isso? O vírus da rubéola invade o organismo. O anticorpo específico anti-rubéola só age contra o vírus da rubéola. Se você pega um resfriado, os anticorpos produzidos são específicos para aquele vírus do resfriado, e assim por diante. Sua ação inicia-se na fase uterina, não é agora, nesse momento, que a imunidade começa a atuar. Na verdade, na fase uterina, já há uma espécie de cópia de informações e armazenamento dessas sequências proteicas no organismo. E ao longo da vida a gente vai desenvolvendo isso. Produzidas pelos linfócitos B, as imunoglobulinas são geradas a partir de uma proteína sanguínea que é a fonte primária de aminoácidos, uma proteína chamada gama-globulina. Aqui eu tenho a visão dos tipos de anticorpos, ou imunoglobulinas, IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. São cadeias proteicas com estruturas diferentes. Modo de ação, já citamos, a neutralização de toxinas, a opsonização de antígenos e a destruição de algumas células contaminadas, logicamente. Classe de isótopos de imunoglobulinas. Elas podem ser classificadas de várias maneiras. Aqui eu vou frisar apenas o seguinte. Para a neutralização de bactérias, repare que a imunoglobulina M é produzida. A D nem a E são produzidas. Então, M, G e A. Essas três imunoglobulinas são produzidas quando a infecção é bacteriana. Quando a infecção é viral, você nota que a imunoglobulina a G e a imunoglobulina A também são produzidas. Portanto, a depender do tipo de agente infeccioso, o tipo de anticorpo produzido varia, lógico, porque a função é altamente específica, não é? Bom, quanto à imunidade, o organismo que aprendeu a produzir anticorpos contra agentes invasores pode guardar na memória dos linfócitos essa informação e toda vez que for necessário, vai utilizar essa informação de forma eficiente, pelo menos deverá utilizar. Mas quanto à imunidade, nós temos dois tipos. O organismo pode apresentar uma imunidade passiva ou ativa. Portanto, imunização passiva natural. A imunização passiva é aquela em que você não produz os seus anticorpos, mas recebe os anticorpos prontos de uma outra forma, por uma outra via. Exemplo, imunização natural, a amamentação. A mãe produz vários tipos de anticorpos. O lactente, então, absorve, além da alimentação, o leite, através do leite, absorve também os anticorpos que a mãe produz e transfere para a criança. É uma imunização passiva, porque a criança não está produzindo seus anticorpos, porém de forma bem natural. Essa imunização passiva também pode ser artificial, com a injeção de soro, por exemplo, de soro antiofídico. O soro contém anticorpos prontos, e, logicamente, que vão agir sobre o veneno de cobra. É passiva? É. A pessoa picada por um animal peçonhento acaba não tendo tempo de reagir contra o veneno. Então, a solução seria a injeção de anticorpos prontos, produzidos por outro animal. Aqui você vê o cavalo, que sofre alguma injeção de toxinas, do veneno no caso, e suporta isso e produz anticorpos. Retiramos o sangue do cavalo, centrifugamos, isolamos o soro sanguíneo contendo os anticorpos e aplicamos na pessoa que teve o acidente com o ofídio. Então, não foi a pessoa que produziu, recebeu uma injeção de anticorpos prontos. Então, a imunização é passiva, mas é artificial. Também, como característica dessa imunização, nós podemos dizer que ela é passageira. Ela funciona enquanto a criança está mamando, por exemplo, a imunização passiva funciona. Quando termina a fase de amamentação, a criança vai precisar ser vacinada mais tarde. Além disso, a imunização passiva, como no caso do soro antiveneno, funciona como um tratamento. Só é aplicado após o acidente. Existe uma imunização também denominada de ativa. Ativa natural e ativa artificial. A natural funciona dessa seguinte forma. Você vê aqui o quadro de uma criança contaminada com a catapora, doença virótica.
O organismo da própria criança tem condição de produzir anticorpos e reagir contra esse vírus. Então, a partir da contaminação, nós produzimos anticorpos para combater o agente invasor. Nossos linfócitos podem fazer isso. Então, é ativa porque a própria criança produz seus anticorpos. Porém, de forma bem natural. Há necessidade de contaminação como estímulo inicial à produção. Quando a imunização é ativa artificial, não foi estimulada dessa maneira, de forma natural. Na verdade, a estimulação foi por injeção de fragmentos do antígeno no corpo do indivíduo. Exemplo, isso acontece com doenças mais graves que não tem como o organismo se defender facilmente. Exemplo, o tétano. O indivíduo que desenvolveu o tétano, na verdade, ele não tem muita solução neste momento. A verdade é que ele precisa ser vacinado antes de desenvolver a doença, por ser uma doença grave. Então, a injeção de antígeno no indivíduo, geralmente são fragmentos do agente causador da doença, que vão estimular o corpo do indivíduo a desenvolver anticorpos antes do problema se instalar. Portanto, como característica dessa imunização ativa, posso dizer que ela é extremamente duradoura. Por exemplo, a vacina do tétano dura em torno de 10 anos. É bastante duradoura. Não é permanente, mas é duradoura. E neste tipo de processo, na verdade, ocorre o estímulo à produção de anticorpos para prevenir. Não é para tratamento, mas para prevenir o problema, antes dele se instalar, para você se preparar para não desenvolver a doença. Aqui eu tenho uma tabela de vacinação, não é, de várias doenças, os meses do recém-nascido e a quantidade de vacinas administradas, e até mais ou menos uma certa idade a criança precisa receber uma bateria de vacinas para se tornar imune contra doenças mais frequentes, vamos dizer assim. Então, a BCG, hepatite B, tríplice bacteriana. Repare que a criança de 1 até 18 meses, 1 ano e meio, toma uma bateria de 3 doses de hemófilos, influenza, não é, de poliomielite, de tríplice bacteriana, repare, 3 doses, não é, e reforços mais tarde. Portanto, várias doenças numa cartela de vacinação são necessárias para tornar o indivíduo imunizado contra a maioria das doenças mais frequentes, que levam à morte, muitas delas. Então, rotavírus, infecção intestinal, meningite, gripes, poliomielite, febre amarela, hepatite A, B, não é? E outras, varicela e outras. Portanto, não vamos discutir cada vacina nesse momento, mas existe uma tabela pré-definida para a espécie humana. Estude sempre e até a próxima.